Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Vamos mais uma vez refletir um pouquinho sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus, então, abençoe essas pequenas reflexões, que hoje serão acerca do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nos itens 1 a 4. Eu acho bastante interessante, né? Esse capítulo ele já tem o título de Amai os vossos inimigos. Eu não sei vocês, mas assim, eu me lembro que das primeiras vezes em que eu olhava para esse título, eu pensava assim: ah, tá, isso aí é para o espírito de luz, né? Porque assim, o dia que eu conseguir amar um inimigo, aí realmente eu já não sou deste planeta, né? Mas assim, conforme a gente aprofunda esse nosso estudo, essas nossas considerações acerca da palavra do Mestre Jesus, acerca do que Kardec expandiu aqui desses conceitos, a gente vai entendendo que tudo cai dentro daquela ilusão que a gente tem a respeito da palavra amor. Eu sempre costumo dizer que a gente fala assim, ai, amor, amor é o sentimento mais lindo que existe, amor, mas assim, o que é de fato amor? Joana de Ângeles nos diz que amar também se aprende. Então, ou seja, é claro que esse amor lindo que a gente sente que existe, não que a gente sinta já esse amor, mas que a gente sente que existe esse amor de fato no universo, este grande amor nós o conheceremos quando formos de fato mais evoluídos. Mas isso não significa que não tenhamos nuances desse amor que já podemos sentir agora e colocar na nossa vida. Então vamos lá, né? O capítulo começa com um trecho do Mestre Jesus, descrito por Mateus, lá no capítulo 5. Ele diz assim: Aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol, sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos, porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, o que a gente percebe aqui, né? Olha como é que o próprio Jesus já nos ensina que esse sentimento evolui conosco. Ele diz: aprendeste o que foi dito. Então, foi dito algo que de fato era um encaminhamento para a humanidade, mas que era a do amar, né, o próximo e odiar o inimigo, porque o inimigo não é meu próximo. E aí Jesus, já num momento em que a humanidade podia dar um pequeno passo além, né, ele vem e diz: amai os vossos inimigos, porque era o verbo que era usado e porque, é como falamos, não temos outra expressão. Então é preciso entender que o verbo amar, o significado vai se aprofundando conforme a nossa evolução. E aí, Jesus também nos mostra aqui a nossa necessidade de progresso, a nossa necessidade de crescimento. Tanto que ele diz, né? Porque se a gente não fizer isso, se a gente amar só os amigos, se a gente só tiver consideração por aqueles que nos são caros, o que estaremos fazendo além dos publicanos e dos fariseus, que era o símbolo, né, da crítica da época, aquelas pessoas que eram digamos assim, as que não eram bem vistas. Para eles também era fácil amar os amigos, né, e odiar os inimigos. No entanto, se a gente abraça a proposta da renovação com o mestre, é muito importante
que a gente vá além do comum, além do que o que todo mundo pode fazer. Então a gente percebe aqui já a mensagem do mestre de que é um esforço evolutivo, que amar também significa a gente se esforçar por conseguir realizar aquele passinho a mais. E aí, Kardec começa a sua explanação dizendo: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, assim, quando a gente consegue de fato se disponibilizar, repito, ainda que não consigamos aquele amor dos seres de luz, mas quando a gente se disponibiliza a de fato praticar e aprender a amar, como diz Joana de Ângeles, a gente vai estar fazendo uma grande vitória sobre o egoísmo e o orgulho. O egoísmo porque eu não vou estar pensando só em mim. E o orgulho porque eu não vou me sentir melhor do que aquele outro que eu estou criticando. Quando abraçamos a doutrina espírita de verdade, mesmo que não consigamos ainda colocar tudo em prática, o sentimento dentro de nós, a percepção dentro de nós é outra. Porque eu não vejo mais a vida como só o momento atual, em que eu olho para alguém que está cometendo um erro de acordo com o meu julgamento, aquela pessoa está cometendo um erro e, portanto, aquela pessoa é assim. E aquela pessoa assim será o resto da vida, porque isso não vai se modificar. Pau que nasce torto, morre torto. Né? Esse tipo de conceito não se coaduna com o conhecimento que a gente tem da imortalidade da alma. Somos ou não somos espíritos criados simples e ignorantes numa trajetória de evolução rumo à luz? Então, quando a gente diz que alguém é assim e que eu não sou, então, implicitamente, eu estou dizendo que eu sou melhor do que aquela pessoa. Isso, orgulho é. Então, assim, eu preciso entender que se aquela pessoa, vamos dizer que de fato é uma pessoa que está tendo atitudes negativas, uma pessoa que tenta me prejudicar, é uma infelicidade dela, porque ela ainda não percebeu o quão importante é a ação no bem, o quão importante é a vivência da fraternidade. Então, quem é que está mais infeliz? Eu ou ela? Então, se eu consigo ter este olhar de que aquela pessoa, se está fazendo mal, é porque ainda não conhece o bem, mas que conhecerá, porque a lei de progresso é inevitável. Então, ela conhecerá. Então, isso é igual a gente olhar para uma criança e dizer que o que ela ainda não sabe, o que ela ainda não consegue realizar, virá a seu tempo. Mas eu não critico uma criança por não conseguir ainda fazer aquilo que aquela faixa etária não permite que ela faça. Agora, Kardec continua. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Olha aí. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar um inimigo do que com um amigo. Então vejam, Kardec está nos dizendo aqui que amar os inimigos não é se sentir com relação a eles nesse momento igual ao que a gente sente com um amigo. Então a gente gosta de estar com as pessoas
que a gente admira, que a gente tem uma afinidade de pensamentos, de emoções. A gente gosta de estar com pessoas que curtem as mesmas coisas que nós, né? Que caminham conosco, ainda que não igualzinho, mas com os mesmos interesses, com os mesmos ideais. Então, isso traz para nós aquela vibração interior que gera alegria, que gera bem-estar. Não precisamos dizer, ah, não, então agora, espera um instantinho que eu vou ali sentir isso pelo meu inimigo. Não vou sentir isso pelo meu inimigo, porque eu ainda o considero o inimigo. Porque apesar de eu olhar para essa pessoa e conseguir racionalmente fazer aquele exercício que comentávamos, de pensar, ah, esta pessoa ainda não aprendeu este bem. Isso é, digamos assim, é mais intelectual, a gente consegue pensar sobre isso. Agora, a emoção, ela ainda é mais instintiva, então a gente ainda vai ter um pouco mais de trabalho, né, ao precisar conviver ali com o inimigo. É como Kardec falou, não é uma questão de sentir ternura e de sentir confiança, porque isso, a nossa emoção só entrega a quem a gente de fato já tem um mínimo de afinidade. Mas né, isso não significa que não possamos ter algum transporte já de vibração positiva para esse inimigo. Porque veja, essa coisa da gente, Kardec até comenta isso um pouquinho mais para frente, de que é até lei da física, porque quando a gente chega e encontra uma vibração semelhante à que nós temos, isso é como se fossem ondas do mesmo valor. Quando a gente tem sentimentos opostos, aquilo gera um atrito. Então, assim, é normal que assim seja. O que precisamos controlar é o efeito, digamos, dessa normalidade. E aí Kardec dá um resuminho, gente, que é muito bom, olha só. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Então não é a gente dizer assim, ai, agora que eu sei que eu preciso amar os inimigos, então agora, olha, eu estou sentindo muito amor, muita afeição por aquele ali, que é meu inimigo. Não, isso não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do que um amigo. Mas, olha só, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então é a gente não perder a nossa própria vibração dentro do bem, descendo o nosso padrão mental e emocional ao nível do rancor, ao nível da vingança. Mas assim, não é só não ter o ato da vingança, é não ter a emoção da vingança. Né? Porque muitas vezes nós dizemos assim, não, olha só, fulano, ele é mal comigo, ele é meu inimigo, mas eu sou superior, já tenho conhecimento, então eu não vou ter nenhuma ação de vingança para com ele, porque Deus está vendo. O que a gente quer dizer com isso? Quando a gente diz Deus está vendo, a gente está simplesmente transferindo a ação da punição para Deus. Por quê? A gente está assumindo que Deus está fechado conosco, que Deus está reconhecendo que eu teria, inclusive, todos os motivos para fazer o mal contra aquela criatura que também está me fazendo mal, para me vingar, né? Mas, como eu estou já com mais luz, então Deus vai fazer isso por mim. Então é uma distorção, não só né, pela nossa prepotência de achar que estamos com a razão completa, porque Deus está do nosso lado, e na verdade Deus pode estar vendo um panorama muito mais amplo e vendo que, mais ou menos, né? O outro está errado, mas a gente também pode não estar completamente certo. Então, não só é uma prepotência nossa acharmos que podemos delegar essa vingança a Deus, como é também uma bandeira de que nós só estamos contendo o ato, que já é alguma coisa, tá? É melhor do que a gente chegar lá e às vias de fato.
mas nós estamos escondendo o fato, né, de que dentro de nós aquele desejo ainda existe. Então ele diz, ele continua, né? É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. Então é aquela coisa do tipo assim, eu vou perdoar, lembrando que perdoar não é simplesmente a gente dizer assim, eu esqueci. Mesmo que a gente lembre, porque como diz Divaldo, lembrar de um fato é uma questão mnemônica. Perdoar tem a ver com como eu me sinto na hora em que eu lembro aquilo que me aconteceu ou aquilo que me foi feito. Então, o que eu preciso fazer é esse exercício de não me deixar atingir, porque eu uso a razão para de novo dizer: isso doeu, isso que ele fez não foi certo. Porém, é o estágio evolutivo em que ainda ele se encontra, foi um erro dele, assim como eu cometo vários outros. E isso eu vou exercitando esse perdão, mas é incondicionalmente. Não é aquela coisa do tipo assim, Deus, então eu perdoo e aí eu vou ganhar isso assim assim. Ou às vezes quando a gente tem um relacionamento mais próximo com a pessoa, né, dizer para ela assim, tá, eu te perdoo isso, mas também você tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, é de fato um entregar a vida, as coisas que o tempo vai resolver no progresso do outro, né? É aquela frase que Chico Xavier repetia sempre, que eu gosto muito, é dar aos outros o direito de serem como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor. Então, o outro tem o direito de estar no plano evolutivo que lhe é possível no momento. Mas eu, pelo conhecimento que eu tenho, pelas oportunidades de acesso ao bem e à verdade que eu já encontrei, eu tenho o dever de ser cada dia melhor. Kardec continua, hein? E não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Então, se por acaso aquele que eu considero meu inimigo, ele vem a mim, né, reconhecendo algum erro, de novo, eu não preciso a partir dali ter que me sentir como é que se chama, o melhor amigo daquela criatura. Mas eu preciso estar aberto a uma convivência fraterna, se ele assim se dispuser. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. Então, ou seja, se algum inimigo meu tem algum sucesso na vida, que eu possa dizer, que bom. Quem sabe com essa felicidade desse sucesso, ele vai ele vai se ele vai se afinar mais com as leis da vida, vai tranquilizar o próprio coração e com isso ter uma visão melhor, né? Porque às vezes as pessoas cometem erros, nós cometemos erros em momentos em que estamos mais doídos e aí a nossa visão fica mais nublada. Na medida em que nós nos enchemos de alegria, nós conseguimos abrir os olhos e perceber coisas boas na vida. Então, assim, quando um inimigo tiver algum bem, nem que seja, né, uma posição meio que egoísta, do tipo assim, quem sabe agora, mais feliz, ele consegue me enxergar de uma forma melhor e menos inamistosa. Então, assim, é a gente, de fato, torcer para que até aquela pessoa que a gente não goste muito se dê bem em alguma coisa na vida. Porque aquilo trará alegria para ela, e quanto mais alegria a gente tiver, maiores são as possibilidades da gente, de fato, viver melhor. Né? Continua lá, é estender-lhes mão segura em caso de necessidade. Então, é a gente não negar ajuda se aquele nosso inimigo, por acaso, precisa de alguma coisa em que nós possamos ser úteis. E não é esperar ele pedir, é de fato ir lá, se eu identifiquei uma possibilidade em que eu tenho de ajudar, que eu ajude.
Independente dele, porque às vezes, né, a pessoa ainda está muito orgulhosa, então ela recebe até mal aquela minha ajuda. E aí eu digo assim, tá vendo? Não vou mais ajudar, porque não reconhece, porque não importa. Deixa ali a semente plantada. Né? É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Então, não é a gente, eu não vou lá, eu não me vingo, eu não revido, mas eu vou e eu estou minando a imagem daquela criatura para todos aqueles ao meu redor. Não, eu gostaria até de ajudar, mas fulano é triste, porque fulano me fez isso, então assim, não posso ir lá, não cabe. Mesmo que, porque olha só, né, aquilo que a gente sempre comenta, é preciso que a gente lembre que a verdade tem sempre três lados: a minha, a sua e a que é. Então, assim, muito do que a gente diz que é a verdade é a nossa percepção da verdade. Então, é bom que a gente não fale dos outros, porque ao falar dos outros, eu estou dando a minha percepção da realidade dele, que pode influenciar a percepção do outro sem que, na verdade, isso seja real. Ou seja, pelo menos completo, porque né, pode estar incompleta a minha percepção. Eu nunca sei o que levou alguém a agir do jeito que aquele alguém agiu. Nós não conhecemos em profundidade a sua história, o seu mecanismo psicológico, as suas necessidades. Então, que tenhamos essa eu ia dizer caridade, mas eu acho que não é nem caridade, é que tenhamos essa clareza de que precisamos saber da nossa posição ainda muito pequena diante da verdade. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Isso é importante, né? Porque não é a gente chegar para a pessoa e dizer assim, olha só, tá vendo? Você me fez isso, mas eu te ajudo. Ou para os outros, né? Não, eu sou um ser superior, então eu fui lá, eu ajudei fulano, por mais que ele me faça mal. Isso aí não cabe, né? Aí já tá, aí assim, é o rascunho do rascunho do rascunho do exercício. É muito importante que a gente, de novo, saiba que não está fazendo isso ainda tão espontaneamente, mas que faça com todo cuidado em todos os detalhes, para que de fato seja um exercício na busca dessa espontaneidade. Outra frase que eu repito, vocês também já devem estar cansados de me ouvir falar, né, que é a frase de Emmanuel, quando ele diz que toda virtude foi um dia disciplina. Então é importante que a gente vá se exercitando, se disciplinando, porque aí de tanto fazer com carinho, com repetição, uma hora aquilo brota espontaneamente em nós. Na hora que a gente fez aquilo sem nem precisar pensar, aí aquilo virou uma virtude. Mas foi fruto de disciplina, de exercício, de prática. Amar também se aprende, Joana. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então, ou seja, a gente vê que a gente não precisa esperar que a gente tenha aquele amor já todo dando frutos dentro de nós para poder distribuir para os inimigos. Olha, esses passos que Kardec relata aqui, ele diz: quem segue esses passos já está amando os inimigos. Então, vê se não é o que a gente comentava lá no início, que o significado da palavra amor, ela vai se aprofundando e vai se ampliando. Os espíritos de luz, eles nem consideram que há inimigos, porque como eles amam a todos verdadeira e espontaneamente, não existe para eles a expressão amar os inimigos. Para nós ainda existe, e a gente usa esta mesma palavra amor, mas é nesse exercício, desses pequenos atos de benevolência, de caridade para com todos. Né? E aí eu queria lembrar uma parte no finalzinho do que Jesus coloca,
da passagem, né, de Jesus que eu li no início, ele diz assim, se não saudardes os vossos irmãos, que fazeis mais do que isso, do que os publicanos e tal. E ele diz, e eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí eu acho que sempre cabe a gente lembrar o que é entrar no reino dos céus. Durante muito tempo isso foi interpretado, né, segundo a teologia, interpretado como sendo, quando eu morrer, eu vou para o céu. Né? Se eu for mal, eu vou para o inferno. Com a doutrina espírita sabemos que não há um local chamado céu, um local chamado inferno, onde viveremos felizes ou infelizes para sempre. O reino dos céus, é preciso que a gente internalize de uma vez por todas que o reino dos céus é uma condição interna, é se sentir conectado a Deus. Por que a gente coloca Deus no céu? Né? Porque é na hora em que a gente trouxer Deus para dentro de nós e a gente se sentir em paz e em harmonia com a criação e com o universo, aí nós teremos dentro de nós o reino dos céus. Então, por que é que Jesus diz que se a gente não fizer a mais do que os escribas e os fariseus, a gente não vai entrar no reino dos céus? Porque na medida em que eu continuo olhando para alguém como meu inimigo, em que eu continuo cultivando aquele rancor e aquele desejo de, tá vendo, bem feito. Quando eu digo que alguma coisa aconteceu com alguém que eu não gosto, eu digo bem feito, quem é que está sem paz? Pode ser que aquele bem feito, aquilo que aconteceu, a pessoa nem ligue tanto. Ela pode estar tranquila. Ela pode, às vezes, gente, nem ter percebido, né, que nos fez um mal. Então ela está lá, serena. Eu é que estou sem paz interior. Então, na medida em que eu pratico esse desprendimento do rancor, esse desprendimento desse sentimento negativo de olhar para o outro como se ele fosse meu inimigo eterno, isso me tira a paz a mim. E aí eu não estou entrando no reino dos céus. O Kardec, no finalzinho, né, no final do item 4, ele diz assim, esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, aquele, né, que está fazendo esse exercício que a gente está comentando, ele se sente quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. Então, ou seja, quando a gente, né, é aquela história, se a gente sobe um pouquinho, quem não consegue subir não nos alcança, né? Então, assim, é igual quando a gente coloca alguma coisa, um objeto mais alto do que uma criança pode pegar. Se aquele objeto foi colocado mais alto, a criança não vai conseguir tocar. Então, da mesma forma, se nós nos elevarmos enquanto vibração, enquanto proposta, enquanto pensamento, as vibrações inferiores de quem quer que tente nos atingir não nos alcançarão. É como uma autoproteção que fazemos, porque eu estou me engrandecendo aos meus olhos. Não é para que ninguém veja quão virtuosa eu sou, mas é que quanto mais generosa eu consigo ser, mais em conexão com a criação eu estou. Eu já estou no reino dos céus, né? Então, assim, se eu estou no reino dos céus, nada me alcançará. O homem que ocupa uma posição elevada do mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Então,
Esse é o nosso trabalho. É o trabalho de autoconstrução para melhor. Independente do que os outros façam, pensem a respeito de mim. É essa harmonia interior, essa proposta de sermos, de construirmos em nós aquele ser, né, para o qual fomos criados. Sermos aquilo que de fato Deus nos criou para ser, através da sua infinita sabedoria, fazendo com que não nos dando isso pronto, mas nos dando a oportunidade de criarmos-nos, né, dentro daqueles nuances que mais nos afeiçoemos, mas sempre criaturas do bem. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.